Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Parte Geral. Eu sou o professor Rigueto e nós vamos trabalhar a partir de agora com um tema chamado territorialidade. Ele está previsto no artigo 5º do Código Penal. O tema seguinte é a extraterritorialidade, que parte do artigo 7º, 8º e 9º. E assim então nós vamos entender como funciona o princípio da territorialidade, a possibilidade de você aplicar o direito penal em todo o limite do território brasileiro. Perfeito? O que nós precisamos entender de plano com essa temática? Primeiro, a questão do artigo 5º do Código Penal. Vamos para a redação do mesmo. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Professor, não entendi. Calma, é simples. Olha só. Aplica-se a lei brasileira em todo o território nacional, sem deixar de lado quando o Brasil for signatário, assinar embaixo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Quando nós tivermos, na verdade, determinações internacionais em que o Brasil adere, elas também serão aplicadas, de repente, no território nacional, ou até mesmo aquele procedimento, como, por exemplo, crimes de guerra, são julgados pelo Tribunal Penal Internacional e fogem, obviamente, da esfera da soberania brasileira. Bom, qual a preocupação que nós temos que ter aqui? É uma preocupação mais doutrinária do que de outra seara. Por exemplo, dentro do território nacional, nós temos as chamadas imunidades diplomáticas. E o que são as imunidades diplomáticas? Vou mostrar para vocês assim. Embaixador, secretário da embaixada, pessoal técnico administrativo das representações, componentes da família do agente diplomático, funcionário de organizações internacionais como, por exemplo, a ONU, chefe de Estado em visita ao país e membros de sua família. Estas pessoas possuem imunidade diplomática. Significam que elas não podem ser presas e processadas sem a autorização do seu país. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que o Brasil permite isso? Porque isso faz parte de acordos internacionais dos quais os países em que o presidente da República visita, o nosso, ele também recebe o mesmo tipo de tratamento. Países em que um embaixador ou um representante da nossa embaixada brasileira vai para outro país, ele recebe o mesmo tratamento. Então é meio que uma moeda de troca. Eu trato bem você, chefe de Estado norte-americano que vem para o Brasil, e você, chefe de Estado norte-americano, trata bem o chefe de Estado brasileiro. Perfeito? Ainda assim, nós temos um detalhe interessante. As sedes diplomáticas, as bases, as casas onde ocorre a parte diplomática, não são mais consideradas extensões dos países. Elas possuem a inviolabilidade, mas elas não são mais consideradas uma extensão do país. Antigamente ela era um pedacinho do Brasil dentro dos Estados Unidos, um pedacinho do Brasil dentro da Argentina, um pedacinho do Brasil em outros lugares. E a mesma coisa do contrário. Não, elas não possuem mais essa característica de extensão do território nacional, mas sim possuem inviolabilidade, tá? Bom, além das imunidades diplomáticas, nós temos as imunidades parlamentares. Professor, por que você está falando disso? Porque nós acabamos de ler o artigo 5º que diz aonde a lei brasileira é aplicada. E ela é aplicada do Iapoque ao Chuí, em todo o território nacional, a todos os brasileiros. Vírgula, salvo aqueles que possuem imunidade diplomática, vírgula, salvo aqueles que possuem imunidade parlamentar. O que acontece com a imunidade parlamentar? Deputados e senadores não podem ser presos e precisam de autorização da casa competente, do Senado ou do Congresso, da Câmara dos Deputados, para serem processados. São exceções. Isso não significa dizer, pessoal, que o direito penal não vai ser aplicado ao chefe do governo estrangeiro, que não vai ser aplicado ao membro da Organização das Nações Unidas. Isso não quer dizer que a lei brasileira não será aplicada ao deputado e ao senador, mas ele não será aplicado automaticamente como seria aplicado a mim e aos senhores. Será aplicado, porém, com algumas regras
certo? Que acabam dificultando um pouquinho mais, né? Ou seja, exceções à simples aplicação da norma a todo o território nacional, tá? Preste atenção no parágrafo 1º do artigo 5º. Aqui tem inúmeras pegadinhas de concurso. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional 2 pontos. Embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Olha só, presta atenção nesse detalhe para você ver como é importante. Uma aeronave ou uma embarcação brasileira, pública ou a serviço do governo, ou avião presidencial, um navio da Marinha, ela é considerado território nacional onde quer que ela se encontre. É um pedacinho do Brasil indo para outro país. Professor, um crime que ocorra dentro do avião presidencial do Jair Bolsonaro, lei brasileira que se aplica porque é território brasileiro. Um crime cometido dentro de um navio da Marinha do Brasil, crime, na verdade, brasileiro, lei brasileira. Aí ele ainda coloca mais, ponto e vírgula, o que se considera ainda território nacional? Aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes, que fazem transporte de carga, ou de propriedade privada, o meu avião, o meu helicóptero, o meu iate, certo? Desde que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então assim, ó, enquanto eu estiver nas águas brasileiras ou em piso, em solo brasileiro, por óbvio é a lei brasileira. Mas se eu tenho um avião, um helicóptero, estou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, tá? Ou ainda, né, na embarcação, estou navegando em alto mar, é a legislação brasileira que se aplica. Professor, perceba que ela não é em qualquer espaço. Se o meu iate sair do Brasil, passar pelo alto mar e chegar em águas argentinas, em águas chilenas, sei lá, vamos dar um exemplo, certo? Eu automaticamente vou responder por aquela lei daquele país. Se fosse uma embarcação ou uma aeronave pública ou a serviço do governo, era Brasil em qualquer canto. Mas como ela é privada, ela vai ser brasileira no Brasil e em espaço aéreo correspondente ao alto mar, inclusive. Por quê? Porque o alto mar é chamado de terra de ninguém. Lá no alto mar prevalece um princípio que cai nas provas e vai cair na prova, chamado princípio do pavilhão ou da bandeira. Todo crime ocorrido dentro de uma embarcação ou aeronave que esteja em alto mar ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar, vai prevalecer a bandeira deste navio ou desta aeronave. É a bandeira. Ah, é a bandeira brasileira, legislação brasileira. É a bandeira da Nicarágua, legislação de Nicarágua. É a bandeira americana, legislação americana. Desde que a embarcação, a aeronave seja privada. Perfeito? Vamos adiante. Parágrafo 2º. É também aplicável à lei brasileira, 2 pontos novamente, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves, em pouso em território nacional ou em voo no espaço aéreo brasileiro correspondente e as embarcações, estas, em porto ou mar territorial do Brasil. Olha que interessante, porque é assim que funciona. Um navio ou uma aeronave norte-americana pública vai ser Estados Unidos nas nossas águas e no nosso espaço aéreo. Mas uma embarcação, uma aeronave argentina privada, ela é argentina na água dela, no espaço aéreo dela. Ela é argentina no espaço aéreo do alto mar e em alto mar. Quando ela entrar no mar territorial ou no espaço aéreo brasileiro, legislação brasileira. Então, volta a fita, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados no interior de aeronaves ou embarcações estrangeiras de natureza privada, desde que a embarcação ou aeronave estejam em voo ou pouso no território nacional, em águas brasileiras ou no porto do Brasil. Aí eu vou aplicar a legislação brasileira. E para fechar essa primeira linha, que se trata, na verdade, né, do
princípio da territorialidade, eu trouxe um conceito básico doutrinário para a gente entender. Território nacional compreende o espaço delimitado pelas fronteiras geográficas, componentes do território nacional, o solo ocupado pelas corporações políticas, né? Ou seja, pelos estados, rios, lagos, mares interiores, golfos, baías e portos, mar territorial, que é considerado até 12 milhas de largura, medidas através da maré baixa, chamada baixa mar. Aí a gente tem a soberania plena. A chamada zona contígua, que vai dos 12 até as 24 milhas marítimas, também medida baixa mar, né? Onde o Brasil pode tomar medidas de fiscalização a fim de evitar e reprimir infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários. Não é um território nacional, mas é o Brasil quem comanda. E a chamada zona econômica, que vai novamente das 12 milhas, onde a gente tem soberania plena, até 200 milhas contadas da linha base, que serve para medir a largura do mar territorial, e serve para exploração e aproveitamento de recursos naturais, como o pré-sal, por exemplo, conservação e etc. Também é considerado território nacional para aplicação de lei penal. Então a lei penal brasileira ela vai, né, na soberania plena das 12 milhas até as 200 milhas da zona econômica. A legislação vai ser aplicada até as 200 milhas. Fora disso, eu tenho o alto mar e automaticamente no alto mar fica terra de ninguém, valendo a bandeira do navio ou da aeronave. Depois eu tenho o espaço aéreo, que é todo o espaço aéreo sobre o Brasil até a chamada camada atmosférica. E como a gente está evoluindo bastante, o direito já traz também o chamado espaço cósmico, né, que hoje é tratado, né, existe um tratado sobre exploração e uso do espaço cósmico, onde todos os estados podem explorar, ou seja, o local onde são lançados os satélites e assim por diante. Então, como se fosse um alto mar para cima, né? Um alto mar para a parte cósmica em si. Já falei para vocês sobre o princípio do pavilhão da bandeira, ou seja, no alto mar não está sujeito à soberania de qualquer estado. Os navios que lá navegam regem-se pela lei dos países de origem da sua bandeira. A mesma coisa acontece no espaço aéreo. E para fechar essa linha de raciocínio, dois tópicos importantes. Crimes ocorridos no interior de navios ou aeronaves nacionais. Quem vai processar os crimes ocorridos dentro de navios e aeronaves nacionais será a Justiça Federal, tá? Federal. E se o crime ocorrer no interior de aeronaves estrangeiras, certo? E ele não pousar, tá? E ele não pousar em território nacional, vai prevalecer o fato dele estar no espaço aéreo. É muito difícil comprovar isso, que o crime aconteceu enquanto a aeronave passava pelo espaço aéreo brasileiro e pousou no Chile. Quer dizer, regra geral, a Justiça Federal do Chile, né, a estrutura judiciária do Chile, como o local onde houve o pouso dessa aeronave, é que acaba se tornando competente para julgar esse processo. Perfeito? Aqui então nós demos uma abordagem de um único artigo, o 5º, parágrafo 1º e 2º, sobre o tema territorialidade. Nosso próximo passo é trabalhar daí a partir do artigo 7º com o tema extraterritorialidade. Opa! Como que a legislação brasileira será aplicada fora dos limites geográficos do nosso país. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.